2 de maio, Café com Deus Pai. O dom do amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Sem dúvida, um dos maiores presentes concedidos por Deus é o dom do amor. Amar e ser amado é uma experiência extraordinária. O amor é um presente valioso, mas lamentavelmente, por diversas razões, muitas pessoas têm deixado de desfrutar da verdadeira essência do amor. Reconheço que existem inúmeros obstáculos que podem nos impedir de vivenciá-lo. Às vezes, as circunstâncias não dependem apenas de nós, e diversas barreiras surgem para neutralizar o amor em nosso coração. Se você se encontra em uma situação assim, permita-me compartilhar um testemunho pessoal que pode lhe trazer esperança. Quando eu era criança, não tinha um lar funcional e vivia carente de amor. Contudo, sonhava em ter meus próprios filhos e construir uma família para dar a ela aquilo que não recebi. Imaginava como seria ser pai, mas nada se comparou à verdadeira alegria que experimentei ao realizar esse sonho de ter meus filhos, João, Pedro e Isabela, que se tornaram as coroas da nossa família. Compartilho isso para ressaltar a importância de amar e demonstrar esse sentimento. Ainda que seu ambiente seja difícil e até hostil a manifestações de cuidado e afeto, você foi alcançado pelo amor do Pai e deve compartilhá-lo, levando assim transformação a seu ambiente familiar. Não permita que a rotina e o comodismo façam com que as demonstrações de amor sejam atrofiadas em seu lar. Deixe claro, por meio de palavras e atitudes, quanto você ama e se preocupa com os que estão ao seu redor. Assim, valorize e celebre esta graça extraordinária dada por Deus a nós, que é o amor. Aqui a frase é: mesmo que tenham errado com você, compreenda que você nasceu para amar intensamente. Mesmo que tenham errado com você, compreenda que você nasceu para amar intensamente. Hoje é o dia 122 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 46 e a palavra-chave é amar. Lendo o Salmo 46, que é a leitura bíblica sugerida de hoje, é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você está passando por uma situação de angústia, se você está precisando respirar e precisando conversar com alguém que escute você, saiba que Deus é o seu refúgio. É nele que você pode encontrar apoio quando as pessoas à sua volta não estão apoiando você. A mensagem de hoje falou sobre amor e que nós devemos manifestar o amor por meio das nossas palavras e das nossas atitudes em relação às pessoas à nossa volta. Quantas vezes, dentro da casa, existem situações ou dentro do trabalho ou dentro de algum ambiente que você frequenta em que ocorreu alguma situação em que você não sabe como lidar e você ainda precisa manifestar perdão e trazer as pessoas à volta para entenderem a importância do amor. Nessa hora, quando você não tem apoio de ninguém, onde todos estão chateados uns com os outros, é necessário encontrar força para manifestar o amor.
Então, quando nós lemos aqui o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e Deus é amor. Então, Ele é a fonte do amor. Então, busque apoio nele, pedindo: Deus, me ajuda a conseguir manifestar uma palavra de perdão que manifesta o amor para com as pessoas à minha volta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você se encontra fraco, ansioso, abatido e sem saber como vencer, Ele é a nossa fortaleza. E quando você precisa de socorro, Ele está bem presente na hora da angústia. Então, como o Júnior Rostirola escreveu na mensagem do Café com Deus Pai de hoje, que o lar dele era disfuncional. Quem conhece a história dele sabe que o pai dele era alcoólatra e muitas vezes chegava em casa e xingava as pessoas. E isso fez com que ele crescesse pensando se ele um dia teria uma família, mas como nós lemos lá hoje, ele disse que ele tem 2 filhos, o João Pedro e a Isabela, que são, como ele disse, as coroas da família dele hoje. Então, ele é um testemunho vivo de que a sua casa, a sua família não precisa ficar de uma forma ruim só porque alguém está fazendo com que o ambiente esteja ruim. Você pode mudar a sua história e fazer diferença, desde que, como diz o Salmo 46, você busque fortaleza em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na angústia. Versículo 2: Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Versículo 3: Ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Os versículos 2 e 3 nos falam a respeito de situações terríveis na natureza. Imagine se a terra se mudasse para outro lugar. Imagine se os montes começassem a se movimentar na sua frente, quantos terremotos aconteceriam? Imagine se as águas começassem a rugir, se houvesse maremotos. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, isso tudo poderia provocar medo, temor, angústia, ansiedade, preocupação. Mas o salmista, que escreveu o Salmo 46, fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, ainda que aconteçam essas coisas terríveis. E essa mensagem revela para mim, para você: eu estou com você nessa situação difícil que você está passando, independente de como você vê essa situação. Você pode ver como se fosse um terremoto, como se fosse um maremoto, como se fosse muito difícil, mas para Deus isso não é nada. Por isso, tenha Deus como seu refúgio e fortaleza. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio, o rio fala a respeito da presença de Deus. Assim como um rio tem o seu curso de águas, assim também as águas do Espírito de Deus têm o seu curso quando nós falamos com Ele. E nesse rio, que é o rio da presença de Deus, existe esse rio. E Ele está oferecendo esse rio para mim e para você nesse dia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu posso ser cidade de Deus, você pode ser uma cidade de Deus. Quando nós dizemos, Deus entra na minha vida, Ele entra em nós e faz morada em nós. E quando Ele mora em nós, esse rio, que é a presença do Espírito de Deus, corre em nós. E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que você possa ser uma morada do Altíssimo. Dê lugar a Ele. Como eu faço isso? Senhor, Jesus, entra na minha vida.
mora em mim. Que esse rio de águas do teu espírito corra dentro de mim. Peça isso a Deus. Versículo 5. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Se você for a morada do Altíssimo, Deus está no meio de você. Você não será abalado, você não será abalada. Deus ajudará você logo ao romper da manhã. Ao romper da manhã, fala que logo isso vai passar. Ele vai ajudar você. 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Se as pessoas à sua volta ficarem bravas com você, se elas ficarem chateadas porque, por alguma razão em relação a você, isso não importa. O Senhor levanta a voz e ele derrete, ou seja, ele faz com que todo o mal que desejam contra você se derreta, que isso não atinja você. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nome de Deus é Senhor dos exércitos. Ele combate todas as batalhas que você está enfrentando. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua conta bancária, com relação ao seu curso, com relação à sua saúde, com relação a alguma situação que você não sabe como resolver, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Em outras palavras, olhe todas as coisas que Deus faz na terra. Ele cuida de toda a natureza. Ele controla todas as coisas. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. O versículo 9 fala que ele vence todas as batalhas. Versículo 10. Se ele vence todas as batalhas, versículo 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo, fique tranquilo, fique tranquila, saiba que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações. Em outras palavras, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu serei exaltado sobre a terra. Vocês verão que eu farei o melhor para vocês se vocês confiarem em mim. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você tem o Senhor dos exércitos com você. Mas o versículo principal dessa mensagem, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, guarde essas palavras do devocional que você foi feito para amar, ame a sua família, ame as pessoas à sua volta, com palavras e atitudes. Se alguma coisa não vai bem, não tenha dúvida de que Deus, como seu refúgio, como sua fortaleza, é socorro bem presente. Continue manifestando pelas suas palavras, pelos seus gestos, pela sua atitude, o amor, que as pessoas vão olhar e vão dizer: como você consegue? Você vai dizer: porque Deus é a minha fortaleza e Ele também quer manifestar esse amor e estender sobre você também. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, abençoa essa pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, derramando o amor que vem do Senhor e que vem de Cristo, e também derramando graça do Teu Espírito Santo para que possamos manifestar esse Seu amor sobre aqueles que estão à nossa volta, comunicando o Teu amor para que as pessoas se aproximem do Senhor e para que esse amor se multiplique sobre nós e que muitas das dores e sofrimentos e angústias sejam vencidas pelo Teu nome. Visita quem está em algum hospital precisando de consolo. Derrama a Tua sabedoria para que os Teus filhos tenham sabedoria e conselho para dar a quem os procurarem para receber alguma resposta ou solução de algum problema que não saibam como resolver.
abre as portas para aqueles que estão com as portas trancadas, dá alívio na alma e socorro para aqueles que estão em alguma situação difícil, em angústia, ansiedade ou depressão, derramando a tua paz para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.